pesquisa ou só mesmo para aprender como utiliza, ou você consegue utilizar em larga escala, né, dentro da sua empresa para desenvolver diversos projetos como a gente vem fazendo aqui. Tá? Então eu trouxe aqui nesse slide só um pouquinho do meu time aqui na Microsoft. Não é o time inteiro, mas eu trouxe uma parte do time que trabalhou aí comigo. A gente vem desenvolvendo um pouco das soluções que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, como o professor comentou, né, eu estou trabalhando como Senior Engineer lá, mas tem também o Kinsu, que é a Teresa, que trabalha como Program Managers aqui, e o Ken Sanderson, que trabalha muito junto aqui comigo, ele é o diretor dessa área de inteligência autônoma na parte de Adoption Team. Tá? E aí, falando um pouquinho sobre mim, o professor Maurício já falou aí muito bem, deu um bom resumo. Mas eu estou aqui como Senior Engineer aqui na Microsoft, formado na FRJ de Engenharia Química e MBA de Data Science Analytics na USP, mas também gosto muito de passar todo o conhecimento que eu vou tendo, assim, o máximo que eu posso, né, para as outras pessoas. Então, hoje eu também escrevo alguns artigos no Medium para algumas plataformas. A Torres Data Science é a principal delas, mas escrevo com mais outros, como a Data Hackers também aqui no Brasil. E eu acabei sendo eleito como top writer lá no Medium, de acordo com o alcance que as publicações foram tendo. E, cara, eu fiquei muito surpreso, assim, na primeira vez que eu publiquei, na verdade, nos primeiros artigos, o retorno que teve, né? Então é muito legal ver o pessoal aprendendo, tirando dúvidas e obtendo conhecimento aí através dos artigos que eu vou escrevendo lá, muito sobre a área de dados, sobre a área de visualização, a área de desenvolvimento de modelos, enfim, bem variado dentro dessa área. E como o professor comentou também, já estive aplicando toda essa parte de analytics, essa parte de dados em diversas empresas na área industrial, cara, de diversas áreas, em projetos de diversas áreas diferentes, como a parte de metal e mineração, a parte de papel e celulose, petroquímica, a parte de gases industriais. E também, um ponto interessante, eu trabalhei um tempo também no BTG Pactual, né, um banco de investimentos. Foi muito, muito legal mesmo essa guinada. Não foi uma guinada tão grande, porque eu apliquei também, fiz muitos projetos nas áreas de marketing, de RH, de logística, de economia, dentro das indústrias. E esse também é um ponto que eu gostaria de deixar aqui, né? A indústria tem a sua área de processos, obviamente uma área bem forte, o coração da indústria, mas acaba também tendo muitas áreas satélites que você consegue otimizar muita coisa nelas, você consegue aplicar toda essa parte de ciência de dados para ter também muitos e muitos ganhos nessa área satélite. Toda a indústria tem uma área de vendas, tem uma área de RH, tem uma área de comercial, econômica, e enfim, você consegue tá aplicando todo o seu conhecimento nessa área e conseguindo muitos resultados positivos. Tá? E trazendo um pouco da agenda, eu vou no início comentar um pouco sobre o projeto Bonsai, que é realmente essa área específica que a gente vem trabalhando aqui na Microsoft. Esse projeto começou na Microsoft US, mas depois ele se expandiu algumas aplicações em outras partes do mundo, como aqui no Brasil, na Austrália também, indo um pouco ali para a parte de Ásia-Pacífico. Mas como é um projeto grande, em expansão, a ideia é ter uma aplicabilidade cada vez maior, né, em mais países, e, enfim, se espalhar aí por diversas empresas ao redor do mundo. Então, vou explicar um pouquinho sobre os conceitos de Autonomous AI, que seria sistemas autônomos com inteligência artificial. O conceito de Machine Teaching também, que é algo muito interessante, é algo que eu já vinha trabalhando pessoalmente antes de entrar na Microsoft, que eu acho algo muito útil. E esse conceito está aplicado lá na Microsoft, todo com uma metodologia muito bem explicada. Vou trazer um pouquinho e explicar o que é. E depois eu vou trazer alguns use cases e mostrando um pouco da plataforma. E acho que a parte mais interessante de todas foi falar um pouco sobre o projeto do CSTR que a gente fez, um projeto um pouco mais simples, e depois falar sobre o projeto do extrusor de PVC, que acaba sendo um projeto bem mais complexo comparado com o que a gente fez para o CSTR, mas que já vai ajudar bastante para vocês entenderem todos os conceitos que eu vou explicar nos primeiros slides. Tá? E por último, deixar um material adicional, caso vocês queiram saber mais ainda sobre essa área.
Então, primeiro, o que, que é o Bonsai, né? O que, que é esse projeto Bonsai que a gente vem fazendo aqui? Basicamente, o projeto Bonsai é uma plataforma low-code dentro da Azure, tá? De desenvolvimento de soluções autônomas de inteligência artificial. E o que seriam essas soluções autônomas? A gente define aqui soluções autônomas como uma inteligência artificial, então um conjunto de soluções de inteligência artificial com inteligência artificial, né, capaz de tomar decisões. Não só fazer previsões, mas também tomar decisões. Então acaba sendo um sistema mais ativo e também um sistema bem complexo. E o que, que a gente utiliza, né, para montar essas soluções autônomas? A gente utiliza bastante o Reinforcement Learning, que seria aprendizado por reforço, e o DRL lá, o Deep Reinforcement Learning, que é uma evolução do aprendizado por reforço, e também a gente consegue utilizar muitos modelos de machine learning, inteligência artificial, algoritmos, fórmulas. A ideia de montar um sistema autônomo é uma ideia de uma inteligência artificial mais complexa e mais híbrida, né? Não necessariamente você pode utilizar só o aprendizado por reforço ou só o machine learning. A ideia é que, dependendo do que você precise, para resolver o seu problema, você consiga integrar diversos modelos da área de dados, da área de inteligência artificial em conjunto. E todos esses modelos, eles são desenvolvidos num ambiente seguro para treino, e aí eu vou explicar um pouquinho, mas porque a gente trabalha na Azure e o treino de todos esses modelos são feitos em ambientes totalmente simulados. O treino dos modelos e dos algoritmos é bastante potencializado pela computação em nuvem e pela computação em paralelo com o Azure Container Registry, que seria o ACR. E isso é um ponto muito, muito importante. Assim, quem já treinou modelos de aprendizado por reforço, ou modelos de algoritmos genéticos, ou até mesmo modelos de dados mesmo de machine learning com muitos dados, sabe que acaba, dependendo de como você está treinando, da quantidade, de tão complexo é o seu problema, você gasta muito tempo, né? Você demora muito para treinar um modelo. Tem modelos que são treinados até por dias, semanas, ou às vezes uma semana inteira, dependendo do computador que você tenha. Então, esse treino em paralelo na plataforma é feito de uma maneira muito simples mesmo. Então, isso potencializa muito. Os dados também são seguros, porque o treinamento é feito em cloud. E o que eu, por ter trabalhado na engenharia tal, diretamente como engenheiro e depois como engenheiro com dados aplicados, o que eu achei de muita vantagem, que é o que eu vou mostrar para vocês, o sistema ele foi criado por engenheiros para engenheiros. Então, dentro do nosso time tem diversos engenheiros. Então, tem engenheiro químico, engenheiro mecânico, engenheiro de automação, tem o pessoal especializado na área de robótica, engenheiro elétrico. E a ideia é basicamente pensar como a gente pode facilitar o desenvolvimento e o uso de inteligência artificial para os engenheiros e para o uso também na engenharia. Então, vocês vão ver que é muito interessante esse desenvolvimento do sistema autônomo e utilizando o Bonsai, porque vocês vão ver que ele é claramente projetado para a engenharia, tá? Não que você também não possa aplicar com outras áreas ou, enfim, outras, no caso, empresas, sem ser necessariamente na indústria, mas o nosso foco mesmo acaba sendo a indústria, tá? E a ideia é você treinar os modelos por especialistas no negócio, naquela área, naquele problema que você quer resolver, como uma forma de absorver as skills mais valiosas do negócio. E é isso que a gente chama de machine teaching. Então, o que seria o conceito do machine teaching? Basicamente, é um framework, um modo de pensar, onde é uma metodologia onde você consegue extrair as skills dos especialistas da sua indústria e passar isso para a inteligência artificial. E isso era uma coisa que eu tentava fazer por toda a empresa que eu passava. Então, todo lugar que eu passava, eu via, por exemplo, cara, um operador que trabalha há 10, 20 anos na empresa e ele sabe muito ali, muito mais do que qualquer manual, como operar uma máquina específica. Ele sabe operar todos os regimes, ele sabe quando a máquina está ali muito próxima, por exemplo, de falhar, para fazer uma manutenção, outra coisa. Ele acaba aprendendo isso com a experiência. E eu pensava, como eu posso pegar essa experiência desse operador e colocar ela automatizada numa inteligência artificial? Como é que eu faço isso, né?
E, cara, o Machine Teaching é uma maneira de fazer isso. A ideia é você desenvolver um modelo que ele vai absorver essa experiência, baseado, óbvio, na maneira como você treina, como você desenvolve, eu também vou estar mostrando. Então, você faz toda a arquitetura daquele modelo com a ideia de criar especialistas no processo ou nos problemas que vocês queiram resolver. Então, esse para mim é um dos pontos mais altos aí do que essa solução traz, tá? E aí, trazendo só alguns casos, no final eu vou deixar o website do Microsoft Bonsai, do projeto Bonsai, vocês podem ver todos esses casos com mais detalhes, mas só trazendo um pouco de aonde esse projeto já foi aplicado, né? Aonde a Microsoft desenvolveu modelos utilizando os conceitos e a plataforma e aplicamos com sucesso. Então, tem vários casos e algumas empresas, eu trouxe algumas aqui embaixo, como a PepsiCo, a SCG, uma empresa de cimento, a Bell Flight, a própria Microsoft em si, a gente também aplica in-house, isso é bem legal. Então, cara, teve diversos projetos na área de engenharia química, com controle de reatores, um reator de polimerização específico, a parte de extrusores, isso foi feito na PepsiCo para controle de qualidade de produção de cheetos, tá? Esse é um case muito legal mesmo, tem lá no site, vocês podem conferir. A parte de reator enzimático e, enfim, diversos outros processos. A parte de logística, supply chain, a gente fez calibração de máquina de CNC, otimização de estoque, a parte de sistema de energia e esse otimizador do HVAC é o que a gente tem feito aqui dentro da Microsoft, é um case também super de sucesso. A parte de otimização de produção de energia no parque eólico também foi feito, na parte de mineração também e na parte de robótica. E esse até a Microsoft dividiu para um braço chamado AirSim. Qualquer coisa vocês podem pesquisar também Microsoft AirSim, que foi tão bem sucedido essa parte de controle de drones e controle não só de drones, mas controle de objetos automóveis aéreos, né, de certa forma, que são 100% automatizados, como um drone, ou recebem auxílio de automação. Foi tão bem sucedido que a Microsoft criou essa área assim, focada só nessa área, tá? Então, é muito legal também de ver esses cases. E aí, como você pode usar esses modelos de sistema autônomo, como você pode utilizar ele ou na sua indústria, no seu trabalho, ou para algum estudo? Basicamente, eles são divididos em dois tipos de uso, tá? Normalmente, o modelo, ou ele é aplicado como Decision Support, e esse Decision Support, ele é um modelo que vai atuar, ele vai treinar, vai aprender num ambiente simulado, e ele vai treinar também, ele vai também ser executado num ambiente simulado para otimizar as tomadas de decisões na empresa. Então, ele funciona como um suporte para os operadores, para os engenheiros e para os gestores, e você consegue desenvolver diversos ambientes de simulação. Então, imagina, por exemplo, na área de vendas. Então, eu produzo uma peça aqui uma peça específica aqui na empresa, eu vou vender ela, eu tenho toda a parte de demanda, e a ideia é você, por exemplo, construir um simulador de demanda em si, de demanda e produção e tal. E a partir do momento que você tem esse ambiente simulado, você consegue testar, na verdade, desenvolver um modelo e depois testar diversos cenários e o modelo vai acabar atuando como um otimizador. Então, ele não vai atuar diretamente no seu sistema, em nenhum maquinário, em nada, ele vai ficar somente no ambiente simulado, mas você consegue utilizar esse otimizador para desenvolver diversas estratégias de venda, de marketing, até mesmo de produção. Muitas das vezes você quer saber, né, por exemplo, pontos ótimos de operação no seu processo e você, obviamente, não quer testar isso manualmente, né, pode dar muito problema, mas você tem um ambiente simulado, então você testa isso no ambiente simulado e depois você extrapola isso para o ambiente físico real sem ter o modelo atuando diretamente, tá? Você manualmente vai pegar o que o modelo te deu e vai atuar no seu dia a dia, sem precisar instalar nenhum hardware nem nada. Ou ele pode ser um sistema que a gente chama de Full Autonomous Control. E a ideia é realmente atuar de uma maneira completamente autônoma, onde você vai fazer o deploy desse modelo diretamente no seu processo, por exemplo, via IoT, e aí você controla o seu processo diretamente pela tomada de ação do seu modelo.
Então ele pode controlar o seu processo 100% o modelo, ou ele também pode ser operado com salvaguardas. Então você pode operar ele em conjunto com um PID, por exemplo, operar em conjunto com MPC, operar em conjunto com uma operação manual, e aí você só opera esse sistema autônomo em partes do processo. É algo também possível de ser feito, e dependendo até do problema a ser resolvido, é algo que é muito benéfico. E aí eu vou explicar um pouco, antes de trazer os use cases, eu vou explicar um pouquinho dos conceitos que tem por trás da plataforma, porque eles vão ser muito importantes para que vocês possam estar entendendo o que eu vou passar mais para frente, tá? Então, essa aqui é uma imagem real da plataforma, na verdade só a parte de caixinha, ela também tem uma parte de código, então a ideia ela é low code, mas ela visa atender os dois públicos. Então, se você quer algo mais avançado, se você quer mexer em hiperparâmetros, se você quer, enfim, fazer algo bem mais avançado no seu modelo, no seu sistema, você consegue utilizando uma linguagem de programação que a gente chama de Inkling, que a Microsoft também desenvolveu, mas é uma linguagem bem simples de entender e desenvolver. Ou você consegue fazer através dessas caixinhas, e aí, enfim, é algo mais low code, um pouco mais fácil de desenvolver e um pouco mais intuitivo, visualmente intuitivo. Tá? E cada caixinha dessa, na verdade, essa caixa gigante, digamos, né, que engloba todas essas caixinhas, a gente chama de brain. Então, cada modelo de sistema autônomo inteiro, encapsulado, seria um brain, né? Seria um cérebro. E cada uma dessas caixinhas pequenas aqui dentro, a gente chama de concept. Então, seria um conceito. Então, um brain, um cérebro, pode ter vários conceitos, ou um conceito só também. Então, ele pode ser de conceito simples ou de conceito múltiplo. E cada conceito desse daqui é um modelo. Então, por exemplo, cada conceito desse aqui pode ser um modelo de aprendizado por reforço. Então, só aqui nessa imagem eu tenho 5 modelos atuando totalmente em conjunto para poder trazer o output, que seria a resposta. Então, cada modelo desse daqui que está utilizando, por exemplo, o aprendizado por reforço, ele tem os states, né, que é o estado do seu sistema como entrada do seu modelo, ele vai aprender, treinar e processar, e no final você tem a saída. E essa saída, ela é transformada em ações, né, nas actions. Diferente de um modelo de supervisionado, por exemplo, de machine learning, ele tem entrada e saída, mas o output dele não vai ser simplesmente um número, né? Vai ser uma tomada de ação que vai ser executada no seu ambiente. Então, muito dentro daquele framework de reinforcement learning mesmo, de aprendizado por reforço, onde você tem um ambiente, você tem um agente, e esse agente está sempre observando o ambiente e tomando ação nele. E esse processo iterativo vai treinar o modelo, mas também vai ser utilizado na parte de uso mesmo do modelo, né, que seria correlacionado como se fosse uma inferência no modelo de machine learning, por exemplo. Então, você consegue utilizar tanto as entradas quanto as saídas de cada conceito desse dentro de outros conceitos. Então, eles não só podem ser usados em paralelo, mas eles também podem ser usados em série, e você consegue usar partes das saídas de um modelo com outro. Você consegue fazer diversos tipos de combinação para ter uma solução cada vez melhor aí no problema que você quer resolver. Você tem também a parte de recompensa. Essa parte de recompensa veio muito do aprendizado por reforço, mas ela basicamente vai mostrar para o seu modelo, né, o que você quer otimizar. Então, o que você quer maximizar ou minimizar, qual o objetivo que você quer atingir com aquele modelo. E como eu já tinha comentado, tem o Inkling Code, e você no final, para fazer o deploy, você pode exportar esse brain, né, esse conjunto inteiro, como um container, né, do Docker pelo Azure ACR. Também é feito de uma maneira bem simples, tá? Com pouquíssimos cliques, na verdade, um clique você consegue exportar o modelo, mas aí depois você vai precisar ou conectar com ele diretamente na Azure, e aí você vai fazendo requisição para a nuvem, ou você consegue usar ele, fazer o download e usar ele local, né? Aqui eu até tinha trago um vídeo aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que eu não vou mostrar, que eu vou passar logo para as partes, para os use cases. Mas esse daqui é o projeto Moab,
é um kit que a gente fez um hardware de machine teaching, e ele basicamente mostra para vocês fisicamente, né, na sua mão ali, como que esses brains funcionam. Eu tenho até um aqui comigo, então ao invés de mostrar o vídeo, eu posso mostrar ele aqui. Não vou mostrar ele funcionando para não ocupar muito tempo, mas basicamente ele é um hardware que tem essa placa aqui em cima, tá? E a ideia dessa placa ela é controlada por 3 braços, que estão aqui. 3 braços. Então, a ideia é você colocar, por exemplo, uma bolinha aqui, essa bolinha laranja que está mostrando na apresentação, e ao você colocar ela aqui, essa bolinha naturalmente vai escorregar e vai sair desse prato aqui. Ela não vai ficar equilibrada, tá? E aí a gente desenvolveu alguns brains, né, alguns modelos, e colocou aqui dentro para mostrar que o sistema automaticamente, sozinho, ele reconhece a bolinha e ele equilibra a bolinha aqui no prato. Então é bem legal que você bate na bolinha, ela se mexe e não sai do prato. Acho que eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês bem rapidinho. Já está até pronto aqui. Eu acho que não vai gastar muito tempo, não. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, acho que já está compartilhando. Vou dar play aqui. Bem curto. Então vocês veem que você pode jogar a bolinha de diversas maneiras, você pode quicar ela em cima, girar ela. Eu mesmo já fiz diversos testes para tentar derrubar ela, né? E o sistema autônomo acaba controlando e equilibrando essa bolinha em cima do prato. E é bem interessante. Acho que com o vídeo fica mais direto, mais fácil de entender, né? Welcome to the Project Bonsai Technical Demonstration. Compartilhar a tela. In this video, I'll walk you through. Deixa eu ver se está compartilhando a tela. Acho que agora voltou. E aí, a ideia desse software, desse hardware, é só para mostrar mesmo visualmente como que funciona, tá? Mas nesse vídeo que eu trago aqui embaixo também, tá? O link aqui, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso estar colocando depois aqui no chat. A gente traz toda uma explicação de como que esses brains foram desenvolvidos, como que esse modelo, como que esse sistema autônomo foi desenvolvido. A gente traz tudo bem detalhado, tá? Desde a parte de leitura da imagem pela câmera, desenvolvimento das fórmulas que a gente fez por trás para estar atuando em conjunto com o aprendizado por reforço, até o uso da plataforma, até o deploy, tudo isso bem explicadinho num vídeo que vocês podem estar acompanhando também. Daqui a pouco eu vou deixar aqui. Então, começando a falar um pouco sobre o reator, um reator não linear de CSTR, e explicando um pouco sobre qual era o problema que a gente tinha para resolver, né? É um problema realmente bem simples, e a gente trouxe ele só mesmo para trazer para vocês aqui de uma maneira um pouco mais fácil de entender, antes de falar do PVC, mas que acho que vai conseguir ficar bem claro de como que funciona esse processo de entender o problema, começar a desenvolver o sistema autônomo e depois fazer benchmarks, testes e depois você fazer o deploy. Tá? Então esse é um sistema simples, onde você tem um reator, você tem a parte de resfriamento desse reator, o reator é o contínuo, né? Você tem o CSTR entrando um produto A, uma reação de primeira ordem dentro irreversível que do produto A, o material A se tornando produto B, e na saída você tem uma mistura do A com B. Então você tem o residual do material A, você tem o seu produto B, e a ideia aqui é que você tem 2 estados estacionários. Então você tem um estado estacionário com concentração residual de A começando com 8,5 e saindo com 2, tá? Eu não coloquei aqui as unidades, eu acho que é mol por hora, se eu não me engano.
ou mol por hora ou quilomol por hora, tá? Mas não vai fazer muita diferença. Então a ideia é, você tem um sistema estacionário com a concentração de resíduo 8,5, então quer dizer, você está gerando menos produto, sua produção é menor, e você tem um outro sistema estacionário com uma produção maior, onde você tem um residual de ar de valor 2, tá? Uma concentração de valor 2. Então você basicamente está fazendo uma transição de um sistema de baixa produção para um sistema de alta produção, né? Do seu produto que você deseja, e a ideia é você controlar esse sistema, controlar essa transição e manter a concentração de ar na corrente de saída no set point que você deseja, tá? E aí você vai controlar não só a concentração dentro do set point, mas também você vai controlar a temperatura por conta de ser um sistema, um reator uma reação exotérmica. Então a ideia é, de acordo com a reação vai ocorrendo, principalmente por você estar transicionando para um sistema que ele vai ter uma produção maior do B, né? Nesse caso aqui é o produto, vai acabar tendo um aquecimento desse reator. Então a ideia do sistema autônomo do modelo é controlar diretamente a temperatura do líquido que vai resfriar o reator, a ponto de otimizar essa transição e evitar o famoso thermal runaway, né, que você acaba operando numa temperatura acima do limite. E aí agora eu vou mostrar para vocês alguns benchmarks que a gente fez e alguns designs que a gente fez desses modelos, desses brains, e explicar um pouquinho dessa jornada desses brains que a gente desenvolveu e o porquê que a gente desenvolveu mais de um. Então, nessa primeira tela, acho que o GIF está rodando tranquilo. Eu só trouxe um GIF mostrando para vocês como que esse modelo estava controlando as variáveis. Então, você tem esse coolant-C, que é a sua variável que você está manipulando. E você tem as variáveis que você deseja controlar, a concentração em si, e você tem a temperatura. Então, essa linha aqui de 400 kelvin, essa linha vermelha, é a parte da temperatura que você não pode alcançar, não pode exceder, porque senão você vai ter o thermal runaway, e você tem uma linha tracejada que seria o set point. Então você tem o set point da concentração que o seu modelo deseja atingir, e você tem uma referência, não seria um set point, mas uma referência da temperatura que você consegue acompanhar, tá? Então esse aqui foi o modelo final, aqui operando sem nenhum ruído, mas só mostrando para vocês que o sistema, né, o brain, o cérebro que a gente desenvolveu, foi capaz de controlar de maneira bem interessante aqui essa transição. E aí, trazendo o primeiro design, tá? O primeiro design que a gente fez do primeiro modelo. E só mostrando também um pouco para vocês como que a gente faz esse design, tá? A gente costuma ter uma nomenclatura e um framework para montar esse design direitinho. No final, vocês, se quiserem ver no material adicional, vocês vão conseguir entender como isso é feito. E a gente tinha aqui, nesse primeiro conceito, seria um brain, que eu tinha mostrado para vocês, uma caixinha encapsulada com somente um conceito. Então, ele só vai ter um modelo dentro dele. Então, é um brain com um concept, um brain de conceito único, onde a gente vai ter um modelo de aprendizado por reforço, que ele vai explorar o seu sistema e ele vai aprender como controlar a temperatura de resfriamento para poder controlar a temperatura do reator e o set point da concentração. Então, a ideia que a gente fez aqui definimos objetivos, criamos uma recompensa dentro desse modelo de Deep Reinforcement Learning, desse módulo, que ele vai modificar a concentração. Então, a gente criou uma métrica do root mean square, e a gente quer minimizar essa métrica com comparação à concentração atual e à concentração do set point, concentração de referência. Então, o objetivo desse brain é minimizar o erro entre o valor atual e o valor de referência, o set point, a cada segundo que é passado na reação. E a gente definiu uma outra recompensa, que é o avoid thermal running, né? Então ele sempre tem que estar olhando para a temperatura e evitar que ela chegue a 400 Kelvin. E essas duas recompensas vão estar atuando em conjunto. Quando a gente fez isso, isso aqui eu
tô trazendo uma imagem para vocês só da temperatura, tá? Como a temperatura estava agindo, e esse sombreado é resultado de diversos testes, tá? A gente rodou ele várias vezes, e esse sombreado mostra de maneira um pouco mais simples a variação da atuação desse controle. A gente viu que ele teve um controle bom, assim, razoavelmente bom, um controle interessante da concentração, e a temperatura sem ruído ficou dentro, né? Ficou debaixo dos 400 Kelvin. O erro médio foi 1.0 para a concentração e 10.79 para a temperatura, mas a gente viu que ele apresentava uma certa instabilidade. Por exemplo, durante essa subida, né, de temperatura, onde você está caindo a concentração do seu residual, a gente vê que ele começa a apresentar um desvio ali do set point e começa a apresentar várias vezes um certo pico no meio do processo, e isso pode ser preocupante. Então tem essa certa instabilidade na temperatura, e a gente percebeu que ao aumentar o ruído, a gente teve 60% de thermal runaway quando a gente rodou 100 vezes, isso com ruído alto. Então um ruído nos sensores que entrariam como estado, né, como state dentro do seu modelo. Então a gente inseriu como um ruído 5% e 10%, primeiro com 5 e depois com 10, com 10 é o cenário de um ruído bem alto, e a gente percebeu que teve 60% de thermal runaway, muito por conta desse pico aqui que ele não conseguiu controlar, então com o ruído ele acaba ficando cada vez mais instável. Tá? E um dos motivos é que a gente tinha simplesmente um conceito, e esse conceito iria fazer tudo ao mesmo tempo, de certa forma. E aí ele acaba não controlando de maneira ideal, tá? Um outro ponto, e o ponto mais importante, é que a gente viu que, beleza, quando a gente ia fazer a transição, ele fazia a transição legal, por mais que tivesse um pico ali de temperatura que incomodava uma estabilidade, mas ele conseguia fazer a transição. E aí a gente foi ver, legal, então e se a gente não quiser fazer a transição também? Se a gente quiser operar num longo prazo, aqui no caso 175 minutos, cada ponto aqui é 1 minuto, 175 minutos na concentração do estado estacionário 1. Então a gente não quer fazer a transição, a gente quer ficar sempre operando no estado estacionário. E a gente sabe que isso acontece na vida real, né? Você tem um reator, você não vai ficar fazendo transição toda hora, né? Uma hora você vai estar operando no estado estacionário, faz a transição e opera no segundo. A gente viu que o controle foi péssimo, assim, muito, muito ruim. O agente ele ficou totalmente enviesado em realizar essa transição. Então, ele teve uma robustez muito, muito baixa. Ele atuava bem, relativamente bem, quando a gente fazia a transição, só que quando a gente deixava no estado estacionário simples, ele não entendia isso, então ele toda hora ficava tentando descer. Então, se vocês conseguirem ver aqui, toda hora ele começa a cair a concentração, querendo fazer a transição, e aí depois sobe novamente, cai novamente. Então, realmente ficou uma bagunça, e os números foram bem altos, principalmente para a temperatura, tá? Os números de erro. Então, como resolver esse problema? Tá? E aí que entra a parte do especialista. Então, aí que entra a parte do engenheiro de processos, do engenheiro químico, enfim, dependendo do problema que você tenha, do especialista no processo, para poder desenvolver um modelo mais inteligente, um modelo que vá ter um pouco mais de sentido nas ações que ele toma. Porque, sim, nenhum modelo é perfeito, né? Acho que todo mundo sabe disso, você não vai conseguir chegar a um modelo 100% perfeito, mas o modelo deve ser adaptado a cada situação que você encontrar. E como foi feita essa adaptação dentro do CSTR? A gente saiu do single brain para o multi-concept brain. O que seria isso? A gente desenvolveu um brain com vários conceitos, bem parecido com aquela imagem que eu mostrei no início. Então, ao invés de ter só um modelo que iria fazer tudo, a gente dividiu isso em diversas partes. Então, a gente tem um modelo que vai ficar responsável só pelo regime transiente, só pela mudança dos estados estacionários, ele vai controlar só essa mudança. E a gente fez 2 modelos separados, um para manter o sistema controlando no estado estacionário com a concentração 8.5 e o outro para controlar o outro estado estacionário com a concentração 2. E além desses 3 aqui, a gente tem um outro modelo que a gente chama ele de selector, que é o modelo que vai entender quando fazer essa transição para ter a transição mais
suave possível, tá? A gente pode fazer um modelo selector que ele é programado, então você pode manualmente botar uma regrinha, ó, passando desse ponto eu quero que você mude, por exemplo. Ou a gente pode fazer esse learn selector, que ele vai ter um outro modelo de reinforcement learning que vai entender quando mudar. Normalmente o learn selector costuma ser melhor porque o modelo entende e ele muda do regime estacionário para o transiente, às vezes um pouco antes ou um pouco depois do ponto que a gente, humano, entenderia como ideal, porque ele quer fazer uma transição mais lenta. Ou às vezes ele fica mudando de um para o outro, enquanto está na transição, e isso muitas das vezes acaba sendo melhor do que nós mesmos mudando. E como que foi a resposta? Mostrando a mesma imagem de controle de temperatura sem ruído, a gente vê que ele continua tendo uma variação, mas é uma variação muito mais constante, muito mais estável da temperatura na transição, tá? E o Thermal Runaway, dessa vez, ficou como 50% com alto ruído no primeiro modelo, e a gente conseguiu chegar até 12% num outro modelo mais complexo, que eu não vou estar trazendo aqui, mas a gente reduziu bastante esse Thermal Runaway mesmo com ruído. E você consegue ver claramente uma estabilidade maior e não tem muito aquele pico de temperatura no meio. Você tem um pouco uma subida bem mais suave e você não tem aquele pico estava chegando até próximo de 380 Kelvin. E aqui, fazendo aquele mesmo teste de operação no regime transiente, aqui também com ruído de 5%, a gente consegue ver que ele mantém o set point durante todo o período e ele trabalha de uma maneira muito mais robusta. Tá? Esse modelo, por exemplo, esse multi-concept que eu trouxe, ele conseguiu controlar o reator nesse estado estacionário 5 vezes melhor do que o outro, comparando os números. Tá? Então, você vê que só o fato de você inserir uma expertise de conhecer o negócio, conhecer o problema dentro do seu modelo, melhorou bastante o modelo que estava sendo desenvolvido. E aí agora eu vou passar para o último, que é o extruder, que seria o extrusor de PVC. Esse extrusor de PVC é um pouquinho mais complexo, mas a jornada dele é bem mais interessante, e agora que vocês já estão um pouco mais habituados, vão entender um pouco melhor como que é o processo de desenvolver um modelo. O extrusor, a ideia desse extrusor é desenvolver, né, produzir. Você tem um processo de produção de partes de PVC, e nesse processo de produção você quer que esse PVC seja produzido num tamanho específico, num tamanho definido por uma especificação que tem na sua indústria. Então é basicamente um problema de não só controle do processo, mas acaba entrando também em controle de qualidade. Então você tem aqui só uma imagem desse extrusor. No início você tem a parte de entrada do plástico, e esse sistema aqui dentro do extrusor tem um aquecimento, esse plástico vai estar dentro do sistema de maneira líquida, mas não de maneira sólida. Você tem esse screw, que seria um parafuso gigante, falando assim de maneira mais básica, que ele vai operar numa certa velocidade para poder estar empurrando, de certa forma, e misturando de maneira homogênea esse plástico, que ele vai estar saindo na parte final do seu processo e entrando numa forma para sair num tamanho específico. Esse tamanho específico é definido por um cortador, né? E esse cortador, que seria esse breaker plate aqui, esse cortador ele tem uma frequência. Então, as variáveis que a gente vai estar manipulando aqui são duas. A gente vai estar manipulando a velocidade, no caso, a aceleração desse parafuso interno, tá? Que vai estar empurrando todo o produto para a saída, e na saída a gente vai estar operando a frequência de corte dessa máquina, para poder ter o tamanho ideal e também o sistema dentro das especificações, tá? Então, o sistema com múltiplos inputs e múltiplos outputs, e ele acaba sendo mais complexo. E as variáveis manipuladas, como eu falei, foram essas, e a ideia é estar controlando o tamanho da peça. E não só maximizar a eficiência do seu sistema,
como maximizar sua produção em formatos, né, em formas de eficiência que a gente está utilizando, que seria as partes dentro de especificação dividido pelas partes totais produzidas, mas também manter o seu produto dentro da especificação pré-definida pelos engenheiros. Estou mostrando os benchmarks e os designs. Novamente, como da outra vez, eu trago aqui uma imagem, um GIF, uma imagem animada mostrando como que o sistema foi capaz de controlar esse modelo. A gente, nesse caso aqui, fez um baseline com um MPC não linear, então tem uma complexidade a mais. A gente fez um controlador de MPC não linear, que já é um controlador avançado, mas que é um controlador que é mais conservador e ajuda mais conservador comparado com o sistema autônomo. É um modelo, um controlador muito bem definido e conhecido já na indústria, comparando com o sistema autônomo, só para a gente ver como que eles vão performar. Então aqui a gente tem as duas variáveis manipuladas, a frequência, que é a segunda cutter frequency, e a primeira, que é o angular speed do seu parafuso, e abaixo você tem o tamanho, é o tamanho definido por especificação, né, que a gente quer manter, o tamanho das suas partes de PVC, você tem a temperatura e em seguida você tem algumas variáveis de benchmark, que são as partes on spec, as partes dentro de especificação que você está produzindo de maneira cumulativa, e por último a eficiência, que seria a variável mais importante para esse benchmark, a eficiência que você está tendo no seu sistema. E aí a gente desenvolveu dois multi-concepts brains, então, dois cérebros, né? Dois modelos com conceitos múltiplos e um modelo simples também para fazer um benchmark. E testamos esse sistema em 7 configurações diferentes, tá? Por que fazer essas configurações diferentes? Toda vez que a gente iniciava o controle desse processo, ele era iniciado numa configuração randômica. Isso para fazer o treino, tá? E para fazer o benchmark, a gente escolheu 7 configurações fixas, onde a gente vai conseguir comparar todos os modelos certinho, cada um na sua configuração. Justamente para conseguir fazer essa comparação e essa análise justa ao final dos benchmarks. Então, o primeiro single concept brain seria um modelo com conceito simples, aonde ele vai só controlar o tamanho. Então, ele vai só definir, deixar o produto dentro da especificação. E o único objetivo que a gente tem é manter a especificação da sua parte de PVC, manter o tamanho dela dentro da especificação. Só isso. Quando a gente fez isso, a gente plotou, fez os benchmarks e plotou, e comparou com o MPC, você vê que o MPC ele é bem eficiente, na maioria das configurações ele é bem próximo de 100%, acaba sendo 99 alguma coisa, 98 alguma coisa, 96 alguma coisa, perdendo eficiência em alguns pontos, mas muito mais eficiente que esse modelo simples. E a gente consegue ver que ele aprendeu até razoavelmente bem em algumas configurações. A configuração 1, 4, 5 e 7, aqui a gente não fez para 6, tá? Ele operou muito bem aqui. Não tão bem quanto a MPC, mas ele conseguiu uma eficiência de cerca de 80%. E se a gente vê aqui do lado eu trago só uma tabelinha com o que configura essas configurações, tá? E aí você consegue ver que na configuração 2, 3 e 8, que seria essa e uma das últimas, ele operou bem mal. Às vezes tendo uma eficiência zero, produzindo nenhuma parte. E você consegue ver que essas configurações têm uma coisa em comum. Essas configurações elas têm dados, né, números muito altos para cada variável, tanto a AWS quanto a FC0. A AWS é o Angular Speed e o FC0 é o Cutter Frequency, tá? Que eu tinha falado antes. E aí já bateu um estalo na gente, falou, caramba, esse modelo parece também estar enviesado. Então ele pegou todo o seu espaço de aprendizagem das variáveis que você teria no seu estado e ele aprendeu muito bem uma parte e aprendeu muito mal uma outra parte. Então um problema muito parecido com o problema de viés do CSTR que eu mostrei para vocês. E a gente decidiu dividir, fazer a mesma coisa do CSTR. Tá bom, vamos então dividir
e fazer um multi-concept brain, vamos pensar como que a gente vai desenvolver esses conceitos, e a gente desenvolveu 2 conceitos aqui com um programmed selector, né, com seletor programado. Como a gente, o que a gente fez, tá? A gente dividiu o nosso espaço em 2. Então a gente botou toda a área que começava com um angular speed, uma velocidade angular alta, de um lado, e uma área começava com uma velocidade angular baixa, do outro lado. Então é como se fosse basicamente alta rotação e baixa rotação. Então a gente fez um conceito especialista na alta rotação e um outro especialista na baixa rotação. Só que, para a gente ter uma maior produção, então para a gente otimizar a nossa produção e a nossa eficiência também, a gente quer operar em alta rotação, porque a gente quer mandar muito produto e cortar muito produto. Então, operando em baixa rotação, você pode até gerar um produto dentro da especificação, mas você vai estar gerando pouco produto, você não está maximizando sua produção. Então, quando você está em baixa rotação, a gente quer chegar no tamanho ideal e maximizar a rotação, para ter uma rotação maior. E em alta rotação, a gente só quer chegar no tamanho ideal. Beleza, a gente montou todo esse conceito, com, no caso, 3 conceitos, né? O selector, que nesse caso foi programado, não foi uma inteligência artificial treinada, foi simplesmente uma regrinha, e 2 conceitos de inteligência artificial treinados. E esse foi o resultado em azul. Então, se você comparar, ele já foi bem melhor do que o verde. Ele apresentou uma eficiência de mais de 20% em todas elas, e apresentou uma eficiência de bem mais de 80%, mais de 90% na maioria delas, sendo até melhor do que o MPC em alguns cenários, como a configuração 4 e a configuração 5. E a configuração 8 também ele foi levemente melhor. Só que ele continua tendo problema na configuração 1 e na configuração 7. E quando você vê a configuração 1, ela tem uma rotação mais baixa, e a 7 também. Então a gente viu agora que ele melhorou muito nas rotações altas, só que agora ele meio que piorou nas rotações baixas. Ele não aprendeu direito as rotações baixas, mesmo tendo esse multi-concept. Tá? E aqui eu só trago antes de explicar o que a gente fez para resolver isso, eu só trago uma comparação do multi-concept, operando na configuração 2, do lado direito, e do single concept, operando na esquerda. Se você vê a eficiência, o da esquerda, que é o simples, ele não produz nada. Ele fica um tempão tentando e não produz nada. E se você vê a variável de length, que seria o tamanho, você vê que ele quase chega no valor. O valor é 0.301, se eu não me engano, é o valor correto. Ele chega bem próximo e ele começa a cair, a diminuir. Então ele não está conseguindo controlar, ele está operando próximo da área que ele deveria estar, mas ele não consegue chegar lá. E esse tamanho está cada vez diminuindo mais no longo prazo. Ao ponto que o multi-concept, você vê que ele já consegue entender que ele tem que estar naquele tamanho específico, e quando ele sai do tamanho, ele consegue retornar e continua produzindo. Então a produção, a eficiência no início é baixa, né? Porque você está entrando ali na parte mais estável do seu processo, mas depois que você entra, a eficiência vai subindo e fica próximo, bem próximo de 100%. Então é bem interessante você ver ele atuando, né? Os dois atuando juntos, você vê as variáveis e tudo mais. Esse controle sendo feito. E aí vem a pergunta, por que o modelo não está performando, não está controlando o sistema em algumas configurações específicas? Então, o que a gente fez para resolver isso? Tá? A gente fez uma análise do espaço que a gente tinha de treino, de todos os estados que a gente tinha. A gente pegou valores randômicos dentro desse espaço, visando abranger a maior parte do espaço, e fez testes. Então, cada bolinha dessa aqui foi um experimento que a gente fez, e o número representa a eficiência. Então, a azul foi uma eficiência de 0% e a amarela 97%. Então, a gente conseguiu ver que a gente tinha várias regiões dentro do nosso espaço com uma eficiência bem baixa. E aí a gente mapeou essas regiões e a gente fez um modelo de clusterização dentro dessas regiões. Então, a gente identificou essa região da esquerda vai ser um cluster, a região do meio vai ser um outro cluster e a da direita um outro cluster. E a gente vê que o cluster roxo é um cluster que está com uma eficiência baixíssima,
o cluster azul está com uma eficiência mediana e o cluster amarelo, que é o do meio, está com uma eficiência muito boa. E a gente, depois de mapear, definimos que a gente tem uma área de baixa rotação, baixa frequência de corte, baixa rotação e uma frequência média de corte, e baixa rotação e uma frequência alta de corte. E como que a gente transformou essa clusterização, jogou isso para dentro do Brain? A gente simplesmente dividiu o conceito de baixa rotação em 3 diferentes conceitos, com a ideia de criar especialistas para cada conceito. Então a gente tem agora um cérebro que ele é especialista em alta rotação, e a gente tem 3 cérebros especialistas em baixa rotação, mas cada uma numa área específica. Então a gente tem um especialista só em frequência baixa, um outro só em frequência média e um outro só em frequência alta. Com isso, a gente consegue abranger de uma forma bem mais específica todo o nosso espaço de treinamento. E a gente tem ainda um outro modelo que a gente utilizou, um modelo de inteligência artificial, não um modelo mais de regrinha, para poder entender quando transicionar entre esses conceitos. E aí, por fim, a gente teve essa eficiência aqui, que é o cinza, que foi a melhor de todas. Ela consegue ser muito próximo de 100% em todos os cenários. Ela consegue ser melhor que o MPC também, e consegue bater todos os outros conceitos também. E aqui, comparando ela só com o MPC, que foram as 2 melhores, as mais altas, né? Ele acaba sendo mais robusto, e porque ele não tem uma queda na eficiência dele em alguns cenários, e ele acaba sendo também mais eficiente do que o MPC nessas configurações que a gente testou. Só salientando que nesse caso o MPC teve algumas performances baixas em algumas configurações, mesmo ele tendo uma performance bem alta comparado também com os outros conceitos. E aí, por fim, eu deixo para vocês aqui alguns materiais que ajudam bastante nesse aprendizado. Eu deixei o material do site da Bonsai, então microsoft.com. A gente bota o PTBR para português, mas se quiser não precisa. E o nome seria Autonomous System Project Bonsai. Eu posso colocar aqui também. Eu deixo um livro muito, muito bom do nosso diretor, do Ken Sanderson, que é o Design Autonomous AI. Ele traz essas histórias que eu contei, mas ele traz muitas outras histórias, casos aplicados em diversas empresas e, enfim, ensina você como montar esses sistemas autônomos. E a gente tem um curso no Coursera da Microsoft de Machine Teaching. Já foi o primeiro curso, a gente em breve vai lançar um novo curso também, já mais avançado em Machine Teaching, que vocês também podem estar conferindo e acessar. E aí, caso vocês também queiram utilizar o Bonsai na empresa de vocês, podem, enfim, estar entrando em contato comigo no LinkedIn ou por e-mail, vou estar deixando meu LinkedIn aqui, ou entrar também no site da Bonsai também, ou dentro da Azure procurar também por Bonsai, Project Bonsai, que também vocês vão achar lá. Tem toda a parte de documentação e tal, mas, enfim, falando direto com a gente acaba sendo um pouco, na verdade, bem mais fácil de desenvolver. Muito obrigado e vou deixar aberto para perguntas e dúvidas. Otávio, muito obrigado. Foi uma apresentação assim muito interessante. Eu já fico vendo assim que o pessoal da audiência bem animado já está levantando a mão. Ótimo, vou passar. Quero dizer que achei assim a apresentação muito boa, muito motivante. Os 2 exemplos que você escolheu, desde o CSTR mais clássico, né, até o segundo problema agora multivariável da extrusão, achei bem interessante. Eu acho que eu vou direcionar direto para a plateia, tá? Então, acho que o primeiro a levantar a mão foi o Alexandre, e na sequência eu vou passar para o Lucas. Mas, pessoal, vocês podem colocar aqui no chat ou levantar a mão que eu vou passando na sequência as perguntas. Então, começando pelo Alexandre César. Opa, bom dia aí a todos. Bom dia. Muito bonita aí a apresentação, muito interessante. Parabéns. E eu tenho algumas mais dúvidas do que perguntas em si. É o seguinte, a primeira é a sua opinião, se você acha que com mais especialistas fica mais rápido o treinamento, ou o tempo de medição de 1 segundo que você tinha comentado, ele já é o bastante para treinar, né?
Essa aí é uma dúvida. Uhum. E se o tempo ele é um problema, né? No caso, porque você tem que pegar a variável lá, a medida no sensor, né? E tem que treinar com esse intervalo de tempo que você estipula. Sim. E eu queria saber também se quanto mais especialistas para menores intervalos de parametrização é melhor para o controle. E, por fim, quais são os desafios futuros que você considera que são os mais desafiadores para essa área? Muito obrigado. Sim. Legal, muito boa pergunta, muito interessante. Começando sobre o tempo de treino, né? A primeira resposta é sim. Normalmente, com mais especialistas, você consegue treinar mais rápido, e aí isso vai depender basicamente da facilidade que você dá para o seu modelo convergir. Então, óbvio que tudo vai depender do espaço que você tem para o seu modelo treinar. Basicamente, os modelos são treinados num ambiente simulado. Esse ambiente simulado, ele pode vir de um simulador clássico, então ele pode vir, sei lá, de um simulador no Simulink, lá montado no MATLAB, simuladores em Python, a gente tem aqui VipLink, no HiSys, enfim, diversos simuladores a gente tem um suporte para colocar na plataforma, ou ele pode ser vindo de um simulador do seu processo simulado, que ele vai ser feito através de dados, né? Que foi um pouco do que você trouxe. Você vai extrair os dados do seu processo, e aí você coloca na plataforma e ele modela a dinâmica do seu processo já dentro da plataforma e basicamente gera esse simulador vindo dos dados. E aí, dependendo da complexidade da sua dinâmica e também, principalmente, acho, do tamanho que você tem do seu espaço, isso vai alterar, obviamente, o tempo de treino. E aí, quando você cria esses especialistas e você traz a especialidade do negócio, você consegue simplificar o seu problema. Então, às vezes, você olha e fala, pô, para essa região aqui, eu não preciso de um modelo, não preciso treinar um modelo. Eu posso colocar um conjunto de regras aqui que já atende. Para essa outra região aqui, eu já tenho um modelo de inteligência artificial, você pode subir ele na plataforma. Então, você usa o seu modelo de machine learning aqui, o seu modelo de reinforcement learning aqui, você pode usar uma regrinha programada, então você pode usar um algoritmo já que você tem na indústria, você pode usar um conjunto de fórmulas e um modelo que você vai treinar. Então, com isso, você reduz o tempo, mas se você fizer só conceitos treinados, você também vai reduzir o tempo, porque esse conceito, quando você divide o espaço, ele tem um espaço muito menor e menos complexo para aprender, e ele vai acabar convergindo mais rápido, e vai acabar aprendendo mais rápido. Então, basicamente, quando ele convergir, ele vai terminar o treino e você vai conseguir treinar. Outra coisa também, quando a gente treina em paralelo, você consegue, direto lá na plataforma com a Azure, com o ACR, você consegue aumentar ou diminuir quantas operações em paralelo você vai fazer. Então, você pode operar 10 computadores em paralelo, 20, 50, 100, e isso é muito legal. Às vezes você precisa de mais poder computacional, você sobe para 50 computadores, pode subir a memória dele, subir processador, e aí você treina mais rápido. E tem hoje a gente treina um conceito de cada vez, mas tem uma feature nova que a nossa equipe vai subir bem em breve, que você vai poder treinar também os conceitos em paralelo. Porque hoje você consegue treinar os brains, né, os cérebros em paralelo, e a gente está subindo uma feature para treinar também os conceitos em paralelo. Então vai ficar muito mais rápido ainda. A outra pergunta, a taxa de amostragem que você tira dos seus dados também vai influenciar. Então, óbvio, se você tira uma taxa de amostragem menor, você vai ter mais dados por um mesmo período de tempo, e isso vai aumentar o seu tempo de treino, porque você vai aumentar a complexidade. Mas você tem um trade-off aí, né? Primeiro que essa taxa de amostragem vai ter que ser suficiente, né, para você modelar a dinâmica do sistema e, ao mesmo tempo, para você conseguir controlar aquele sistema. Você tem dead time, você tem muita coisa que vai influenciar no controle. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo ponto essa taxa de amostragem, ela também tem que ser o suficiente para o sistema aprender e para também ela atuar de maneira realística no seu processo real. Porque quando você fizer o deploy no processo real, não adianta você fazer o treino com uma amostragem de 2 em 2 minutos e no processo real você querer executar de 1 em 1 segundo.
entendeu? Pode até ter uma performance boa, meio que na sorte, mas não, obviamente não é o ideal. Seu sistema vai treinar numa... E aí você tem que ver também toda a questão de latência e tudo mais. É um pouco mais complexo essa parte de redução. Mas obviamente tem uma de amostragem, né? Mas obviamente tem sim uma redução do tempo. E por último, a parte você perguntou dos desafios, né? Cara, eu acho que os desafios, o nosso maior desafio hoje e para o futuro também é disseminar realmente mais e mais ainda a plataforma e ensinar isso para os engenheiros, principalmente para os engenheiros. Hoje lá na Microsoft a gente tem diversos convênios com diversas universidades, inclusive Oxford, Harvard, lá o nosso pessoal de vez em quando dá algumas aulas lá, palestras e está ensinando a galera lá, mas a gente quer expandir isso cada vez mais. Então a ideia é que, cara, cada um, por exemplo, cada uma das, agora tem 40 pessoas, cada uma das 40 pessoas que estejam aqui consigam desenvolver modelos cada vez melhores para o seu problema, com a sua expertise e consiga ir cada vez mais longe. Acho que esse é o maior desafio mesmo. Bastante legal aí. E só mais uma dúvida, só para eu tirar aqui. Uhum. Ficou claro tudo que você disse. Aí eu só queria saber agora se, por exemplo, vocês primeiro treinam em off, né? Com dados da planta, certo? Sim. Com know-how, tudo certinho. Aí depois integra no sistema, não é isso? Aí vocês continuam treinando a cada 1 segundo, em tempo real, com o sensor? Vai depender da maneira que você quer atuar, né? Eu acho que isso vai depender, primeiro, se ele é um decision support ou se ele vai ser um full autonomous, então se ele vai estar atuando no seu sistema ou se ele vai estar realmente atuando como te ajudando na tomada de decisão. E você pode escolher. Então você pode escolher o tempo que você vai ter no caso de retreino, né? Que seria o que você falou, mas o que a gente normalmente aconselha é evitar um pouco o retreino automático, né? Até mesmo para não prejudicar o modelo que você já tem em produção. Então a ideia é você ter um modelo em produção mais robusto, você fazer o retreino no tempo que você definir, por exemplo, uma vez por dia, uma vez por mês, de 1 em 1 minuto. De 1 minuto em 1 segundo acaba não sendo viável, da maioria das vezes, por conta de demorar, né, para o seu modelo explorar. Mas você pode, por exemplo, treinar no final do dia, no final do mês, no final do trimestre, no final do ano, ou sempre que tiver uma modificação na sua máquina ou na sua demanda. Enfim, isso aí vai ser definido mais pelo negócio. E acho que é isso, assim, vai depender muito do que você vai precisar, né, no seu processo, na sua empresa, para fazer o retreino, mas a gente sempre aconselha você ter o seu modelo de produção, você fazer o retreino, fazer diversos testes no seu ambiente de desenvolvimento ou de teste, para depois subir para a produção. Então tem toda a parte ali de gerenciamento de modelos em si, né? Que é interessante que seja feito só para seguir boas práticas e não causar nenhum problema no seu processo. Tranquilo, eu passo a palavra aí. Muito obrigado, tá? Nada que isso, obrigado a você. Pergunta bem boa. Obrigado, pessoal. Então, na sequência, aqui é o Lucas, né? Ok, obrigado. Então, tá me escutando também? E Lucas, prazer escutá-lo de novo. Depois de Sumi um pouco. Estava muito boa a apresentação, dá para aprender bastante coisa, principalmente essa aplicação de aprendizagem de reforço também, que é uma das vertentes aí de machine learning que são muito interessantes. A minha dúvida meio que entra, meio que essa é uma pergunta dúvida, meio que entra no que você já acabou de falar, e que eu queria saber como é realizada essa parte de tratamento e preparação de dados para o modelo, né? Você falou que é uma parte de simulação e tal. Aí eu queria ver como você lida com esse tratamento, esse modelo de dados para sistemas em produção, sabe? É justamente como coletar aqueles dados ali dos sensores, das operações ali, que não são as operações desejadas, né? Às vezes tem um problema, tem que parar aquele lote, às vezes entrou um gato na fazenda, na fábrica. Sim. E aí, tipo assim, essa eliminação, limpeza e tratamento para processamento de dados, assim, como é que você lidaria com isso para modelos em produção? Beleza, pergunta muito boa também. Então, como eu tinha comentado, a gente tem 2 simuladores. O primeiro tipo de simulador seria um simulador convencional, um simulador fenomenológico, um simulador através de fórmulas, por exemplo,
ou simuladores conhecidos. Como, por exemplo, você tem o simulador lá, o modelo no Simulink. Para esse simulador, o ideal é que você consiga fazer a gestão desse simulador no Simulink e você possa estar tunando ele ou fazendo o desenvolvimento dele de acordo com o seu processo. Então, a ideia é que esse simulador que você tenha seja cada vez mais próximo do processo que você tem na planta. Então, por exemplo, você tem lá o simulador, ele está configurado de uma maneira, aconteceu alguma coisa que você, sei lá, trocou, algum retorno, alguma coisa, você viu que os dados mudaram, então você vai lá e muda também no simulador. É como se fosse uma espécie de um digital twin, né? Então é algo que está reproduzindo a sua planta no ambiente simulado. E o segundo, que seria o simulador dos dados, aí você tem todo realmente o tratamento de dados para colocar na plataforma para serem dados de boa qualidade. Mas esse é um ponto que é bom salientar, que ele é um pouquinho diferente de você montar um modelo de machine learning comum. Por quê? No modelo de machine learning comum, normalmente você tira os dados ruins, que seriam, tipo, números errados, ou, sei lá, o seu sensor quebrou, ou um número também não está fazendo sentido, ou pontos ruins de operação. Você, às vezes, tira para desenvolver o seu modelo. Aqui, nesse caso, como você vai modelar a dinâmica, você vai criar um simulador através desses dados, você não quer tirar todos os dados ruins. Então, isso é interessante. Então, se tem dados faltantes, você tira, mas, às vezes, uma falha de sensor, você quer simular essa falha de sensor. Você quer mostrar para o seu sistema que essa falha de sensor pode ocorrer. E aí ele vai aprender o que fazer quando o seu sensor falhar. Então ele vai ver o número, você vai passar lá um dado lá que está tudo direitinho, do nada o número, a temperatura fica negativa, sem precisar ficar, um exemplo. Fica muito negativa, fica menos 1000. Então isso foi uma falha de um sensor. Então, o seu modelo vai aprender o que fazer quando a temperatura ficar menos 1000. É uma coisa estranha, mas seria estranho, né? Digamos assim, é uma coisa que fisicamente foi errada, mas que o modelo tem que saber o que fazer. Então, essa é a diferença, sabe, de um treino de machine learning normal, digamos, machine learning supervisionado, não supervisionado, para esse tipo de modelo de reinforcement learning. Muitas das vezes você não quer tirar o dado ruim. É uma dificuldade que eu vi que eu estava lendo sobre o aprendizado de reforço, que é justamente esse mapeamento de estados, né? Porque a gente vê principalmente a aplicação não aplicação, mas assim, os casos iniciais de reinforcement learning voltados para jogos, né? E justamente mapear aquela infinidade de estados possíveis ali é um dos problemas ali para aplicação contínua, então para jogos que vão demorar muito para terminar, tipo, por exemplo. Aí essa questão de tratamento de dados para gerar esse input, para você realmente conseguir controlar ali, ou então usar isso para poder detectar uma anomalia numa linha de produção, por exemplo. Como até você consegue fazer isso? Não, então, nesse ponto que você tocou, que segue a mesma linha, ele também é interessante da gente citar que, obviamente, o cenário ideal é você ter os dados mais abertos possíveis, né? Você conseguir pegar todo o seu estado de operação. Tá? Mas isso nem sempre é possível. Então, por exemplo, muitas das vezes para um modelo de machine learning supervisionado, você vai pegar 1 ano de dados, aquilo já vai ser o suficiente para você fazer uma certa predição. Para o reinforcement learning, não. Você vai querer o máximo possível, que você quer aquela máquina operando de diversas maneiras para você modelar bem a dinâmica daquele processo. Então, você vai pegar uma quantidade maior de dados e você vai fazer um certo tratamento delas e colocar no sistema, mas você vai ter que fazer salvaguardas dentro da atuação dele. Por quê? Você, digamos, tem uma região enorme. Você só tem dados de uma parte dessa região. Você vai treinar o seu modelo nessa parte. Na outra parte que você não treinou, ele vai fazer uma extrapolação. Então, você tem 2 coisas para fazer aí. A primeira você pode treinar ele no que você tem e fazer benchmarks no que você não tem. Você vai extrapolar de propósito e você vai ver como ele vai agir. E se você se sentir confiável com os resultados, você pode utilizar nessa outra parte. Ou, se você não se sentir confiável, não quiser fazer experimentos, você vai limitar a atuação do seu modelo, só para aquilo que você treinou. E para o que você não treinou, você vai utilizar algum outro modelo mais básico, mais robusto, algum outro modelo em conjunto, até que você tenha os outros dados, para você depois retroalimentar o seu modelo e treinar ele com mais
coisa, sabe? Com mais dados. Entendi. Então, meio que um objetivo é fazer tipo um ensemble ali de modelos de aprendizado por reforço, né? Exato. Ah, tá. Exato. Você Cada um consegue lida com uma situação trazer específica e essa... você tem um modelo ali para avaliar isso. Entendi. No final é o que a gente faz, dá para se entender como se fosse um ensemble de vários modelos, né? Sim, sim. Uma pergunta também sobre essa parte de processamento paralelo, assim. Qual que é um médio assim, de treinamento assim, para a quantidade de dados que vocês lidam para um caso, por exemplo, um caso de estudo, esse CSTR que você usou? Qual que é as condições de dados mínimos assim, que você trabalhou, que realmente precisa? Porque quando igual você falou, maior disposição de dados, melhor o resultado, maior chance de você conseguir generalizar mais o modelo. Sim. Esse caso, Cara, não tem assim um número ideal. Para esse do CSTR, por exemplo, a gente utilizou 2 simuladores já prontos, um simulador no Simulink e um outro simulador no Python. E foi até interessante que a gente fez uma espécie de modelo cross-platform, né? Tipo, a gente treinou ele no Simulink, testou ele no Python, treinou no Python, testou no Simulink, para ver como que ele ia agir quando a gente trocasse o simulador e tudo mais. Então, esse a gente não fez através dos dados. Mas, cara, vai depender muito, assim. Um sistema do HVAC, que eu falei, comentei antes, que a gente fez até da própria Microsoft, a gente utiliza os dados, né? A gente até imputa num CSV. Então, por exemplo, um CSV normalmente suporta cerca de 500 mil linhas, assim, para abrir ele, mas CSV de 1 milhão de linhas, você ainda consegue utilizar ele sem muitos problemas, mas e já é suficiente. Mas, cara, isso vai depender da planta. A gente pegou algumas plantas aqui que tinham pouquíssimos dados, a gente começou como um decision support, porque a gente não queria que ele interferisse, e quando a gente teve mais dados, a gente colocou ele como sistema full autonomous. Então, normalmente, quando você tem poucos dados, você limita a sua ação e faz um decision support, porque você não está confiando muito ali, porque você não tem muito dado. E aí, de acordo com o tempo vai passando, você vai realmente obtendo mais dados, ou você obtém um modelo fenomenológico, por exemplo, que você pode substituir, enfim. E aí você vai adaptando isso para o sistema que você tem. Entendi. Tá, Então é bem dinâmico, né? É interessante. Só para mais uma dúvida mais assim específica. Quando você fala que o treinamento é feito de forma paralela ali para cada brain ali, eles compartilham a avaliação das métricas no final ou para atualizar os pesos? Cada Sim, exatamente. Eles atualizam a policy, né? O que seria, no caso, a policy, né? Então, você faz toda a exploração em paralelo e você vai ter uma policy ótima, que é uma maneira de operação ótima para o seu modelo. Então, você está treinando 50 ao mesmo tempo, eles vão estar gerando dados exploratórios e diversas policies, né? E as melhores delas vão ser utilizadas para atualizar a sua policy geral. E aí é assim que é feito. Você treina tudo em paralelo e de tempo em tempo ele vai atualizando a sua policy ótima, né? Entendi. Então tá. Obrigado. Agiliza muito. Passa a palavra. Obrigado, Lucas. Obrigado ao Otávio. Passa agora para o professor Agimiro. Obrigado, Maurício. Bom, na verdade, o Otávio já respondeu quase tudo o que eu ia perguntar para ele e para o Lucas, né, que era muito relacionado aos comentários do Lucas, né, que no aprendizado por reforço, né, para processos contínuos, uma das grandes dificuldades é exatamente a etapa de treinamento, né, que você não pode fazer como nos próprios outros casos, né, de robôs, onde você pode ir fazendo em linha, né, aprendendo com o uso, né, um processo contínuo. Isso não dá para ser feito, né, senão você instabiliza ou destrói ou gera problemas sérios no processo, né. E aí, nos exemplos que você mostrou, né, todos eles você tinha como base um bom modelo de simulação para gerar os seus dados na etapa de treinamento, né. E você até comentou algumas questões ali, né, que você precisaria de muitos dados bem abrangentes em toda a região que você gostaria de operar, né, para implementar ou treinar o aprendizado por reforço, né.
Você disse também que fez algumas já aplicações na indústria, né? Não sei exatamente se foi desse sistema, né? As diferentes aplicações aí que vocês têm feito aí dentro da Microsoft, né? Mas se a gente pegar a indústria de processos, né? Onde você tem muito poucas faixas de operação, né? São muito estreitas, né? Os pontos operacionais, ou seja, tem a quantidade de dados não são ricos, né? Apesar da qualidade dos dados, né? Apesar da quantidade ser imensa, a qualidade é pequena, né? Você tem poucos pontos de operação de fato, né? E aí nesse sistema onde você não dispõe de um modelo para fazer o treinamento, né? Porque você teria um custo muito alto, né? Para você construir esses modelos para depois usá-los para treinar o teu aprendizado para o reforço, né? Como é que você visualiza a aplicação disso nessa área, né? Onde você dispõe aí dessas restrições, né, para construir esses modelos? Sim, a gente realmente encontra muito disso. Por exemplo, às vezes a gente vai trabalhar numa empresa que ela tem diversas plantas. E aí ela tem uma planta já mais antiga, que tem muitos dados, e uma planta, ou então uma planta mais nova, e ela, às vezes a planta mais antiga tem muitos dados por conta do tempo. Às vezes a planta mais antiga não tem muitos dados porque ela não está atualizada. Por exemplo, ela não tem muitos sensores, ela tem muita coisa manual e tal. Então, enfim, a gente tem plantas com mais dados, plantas com menos dados. Nesse caso, por exemplo, a gente costuma fazer uma espécie de... A palavra não seria transfer learning em si, mas a gente faz uma espécie de transferir o aprendizado de uma planta para outra. Dependendo da diferença, óbvio, né? De uma planta para outra e de quão próximo elas são, você consegue reutilizar os dados de uma planta para poder aumentar, no caso, a experiência, né, do seu modelo para outra planta. É como se você estivesse gerando dados gerando dados artificiais de uma planta através de uma outra planta bem similar. Então, tem técnicas onde você consegue aumentar os dados que você tem para você inserir eles no treino, tá? Esse seria um dos pontos. E o outro ponto, que foi um pouco do desenvolvimento ali do que eu falei para o Lucas, mas são maneiras e técnicas de você atuar com poucos dados. E a gente sabe que, claramente, né? Você não vai chegar a treinar com qualquer coisa e colocar lá no seu processo para rodar com qualquer coisa, né? Então, o que a gente normalmente faz a gente começa, porque realmente muitas das vezes você, por exemplo, não tem outras plantas, você não tem da onde tirar aquele dado, e você tem simplesmente faixas pequenas para você utilizar. Só que assim, a empresa, né, a indústria, ela está operando, o processo está operando de alguma maneira, ele está operando lá, então tem alguma coisa lá. E aí, o diferencial, acho que é um ponto bem legal que a gente vê muita positividade nos projetos que a gente faz a gente não chega na indústria e fala assim, ó, pega os seus controladores aí, pega tudo que tu tem, joga fora e coloca aqui os modelos aqui da Microsoft, que é o melhor, e vamos ver no que vai dar. Tipo, não. Essa solução, por ela ser híbrida, a ideia dela é ser feita para atuar em conjunto. Então é tipo assim, ó, você tem pega o que você tem hoje e a gente vai trabalhar em conjunto para melhorar isso que você tem. Trabalhar em conjunto, atuando em conjunto, desenvolvendo, melhorando. Então, o que a gente costuma fazer digamos, tá? A empresa tem um PID lá, feito para operar em algumas faixas de operação, e beleza, tá funcionando. Aí a gente pega a maior parte de dados que tem, a gente desenvolve um modelo inicial e ele fica como Decision Support. Muitas das vezes a gente desenvolve um modelo para tunar um PID. Então, o modelo ele não toma ação, mas ele ajuda a tunar um PID, ele ajuda a calibrar algumas operações, alguns pontos de operação. E a gente também limita essa faixa de atuação. Então, por exemplo, a gente treinou só nessas fases de operação aqui e a gente bota ele para executar nessa. E nas outras faixas a gente executa o que a empresa já utiliza, ou algo manual, ou algum controlador que já tem, e a gente começa a trabalhar para buscar mais dados e dados melhores, para pouco a pouco a gente ir deixando o sistema mais autônomo possível, sabe? Então não tem muito como fugir, são estratégias que a gente já utilizou, vem utilizando e tem sido eficiente, mas acaba que não tem muito como fugir, né? Quando você realmente não tem dado, não tem o que... Sim, Otávio. E você falou muito pouco aí do machine teaching, né? Mas seria tipo uma abordagem de lógica fuzzy que vocês têm implementado dentro do sistema, ou o que é? Não, então, o machine teaching é uma metodologia que eu, na verdade,
toda a jornada que eu mostrei, né, de como a gente desenvolveu esses modelos, elas seguem essa metodologia do Machine Teaching. Então, o Machine Teaching é como que você consegue transformar, você pega o seu problema e como que você desenvolve os modelos para atuar da maneira mais otimizada possível nesse problema. Então, como que a gente vai entender o problema, entender o processo, como que a gente vai dividir ele utilizando os especialistas Você da comentou fábrica. no início da tua apresentação que você levava lá o conhecimento do operador para dentro desse sistema de aprendizado, né? Então, mas esse levar ali não seria algo implementado, tipo uma lógica fuzzy que você coloca lá dentro? Ou Não, é através da estratégia. Então, o operador, por exemplo, ele vai te dizer assim, nesse sistema aqui, por exemplo, em alta rotação, passando ali para o extruder, tá? Em alta rotação, nesse sistema aqui, você tem que operar dentro dessas faixas. Em baixa rotação, você opera dentro dessas outras faixas, tudo mais. Okay. E todo esse know-how do operador, a gente utiliza para desenvolver os conceitos e desenvolver os modelos. Então, aí com isso, o treino fica bem mais rápido, fica mais otimizado. E aquilo que o operador tinha na cabeça, que muitas vezes o cara tem isso na cabeça, não está no manual, não está no papel, está na cabeça do cara. A gente pega isso e joga para o desenvolvimento do modelo. E aí ele vai entra nas regras do modelo e aquilo vai ficar para sempre ali, né? De certa forma. Porque o especialista que ajudou a treinar. É muito legal ver isso acontecendo. É muito legal mesmo ver isso acontecendo nas fábricas, né? Quando a gente conversa com os operadores e tal, e monta isso junto com eles, de certa forma. Tá certo, Otávio. Obrigado, hein? Nada, são muito boas perguntas. Obrigado, Admiro. Vamos passar para a última pergunta, pessoal, porque o pessoal ficou bem interessado e realmente foi uma discussão boa, boas perguntas e boas respostas. Vamos encerrar com o José Torraca, agora que levantou a mão. Boa tarde, Otávio, tudo bem? Boa Cara, tarde. Muito obrigado pela apresentação. Tá me ouvindo direito? Aham, tô ouvindo. Eu tô no celular aqui, eu não sei se tá funcionando direito. Cara, eu vou só complementar um pouco com uma área que eu acho que o pessoal não comentou, que era do Safe Reinforcement Learning. Não sei se você tá por dentro. Que geralmente você não aplica hard constraints no problema, né? Você não garante que as variáveis de estado fiquem nas faixas que você quer. Você geralmente aplica uma penalização, né? Por exemplo, quando você mostrou ali que você estava variando de um set point para o outro, né? Provavelmente você aplicou uma penalização ali caso ele saísse um pouco daquele set point. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se vocês estão prestando atenção nisso. Sim, com certeza. Inclusive, a gente tem maneiras de inserir constraints dentro do código, né, do Inkling Code, dentro do modelo que você vai treinar. Você pode deixar o seu modelo com as constraints livres, ele pode fazer, digamos, que o que ele quiser no seu sistema. Você pode definir constraints, isso é muito interessante também, né? O Reinforcement Learning ele é muito exploratório, né? Então, principalmente no início da exploração dele, ele normalmente costuma tentar um monte de cenário extremo, e isso poderia ser um problema, na verdade, mais na implementação do que no treino. Mas, no próprio treino, você pode definir essas constraints, tanto para as ações que ele toma, quanto para o valor das variáveis, e essas constraints você define de acordo com o que você precisa, e também dentro do simulador você pode colocar esse tipo de constraint, mas tem diversas outras maneiras de você abordar esse problema, né? Na verdade, não seria um problema, né? Seria esse modo de operação mais conservador ou mais seguro, de certa forma. Ali. Você não quer muito que aquele modelo que você faça seja muito exploratório, você não quer que ele vá para muitos extremos e você quer que ele seja menos agressivo. Então, tem essa maneira de constraint. Você também pode fazer algumas outras coisas, você pode mexer na recompensa dele e colocar uma recompensa focada para um smoothness, digamos assim. Você vai criar uma recompensa que você vai penalizar ele caso ele seja muito agressivo. Então você cria rampas de operação mais suaves. E um outro ponto também que a gente pode fazer é qual algoritmo que você vai escolher. Então, por exemplo, dentro da plataforma tem o PPO e tem o SEC.
como a gente já está passando tempo, não vou estender muito, mas normalmente o SEC, por exemplo, costuma ser um algoritmo mais conservador na política dele de exploração do que o PPO, por exemplo. E aí, com isso, você consegue escolher também algoritmos de otimização mais conservadores, caso você queira, tá? E sempre vai ter um trade-off nesse meio do caminho, mas tem várias coisas que você pode fazer para operar dentro desse... Estão vendo minha tela aqui? Desse safe reinforcement. Sim, né? Desse tá conceito. vindo. Muito obrigado. Nada. Uma pergunta.